Boa noite a todos. Juntos, mais uma vez, pela última aula da semana, né? Nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Hoje, iniciando a nossa aula de número 96. Bom, nós estamos estudando o capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Aliás, corrijo, nós estamos iniciando hoje a nossa aula de número 97. Estamos começando hoje, no capítulo 7, o novo subtítulo Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Bom, Allan Kardec, na questão 361, vai perguntar: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Ou seja, as características de bondade ou de maldade, de otimismo, de pessimismo, de mais profundo egoísmo e de altruísmo não são características do corpo físico. São características do espírito. Lembra aquele velho ditado? Porque isso eu ouço há muito tempo. Quando alguém gosta de justificar, às vezes, alguma atitude não muito feliz, principalmente na época do carnaval. Falava assim, a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito. É claro que o espírito encarnado recebe influência do meio físico, assim como recebe influência também dos mundos espirituais. Mas as características de disciplina, indisciplina, características como aptidões, mais facilidade para matemática, mais facilidade para música, mais facilidade com as artes, são do espírito e não do corpo físico. Bom, na linha A dessa mesma questão 361, Kardec ainda pergunta: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um mau espírito? Sim, mas dizia antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Isso a gente comentou muito, principalmente na primeira parte do Livro dos Espíritos e no início da segunda parte do Livro dos Espíritos, quando nós tratamos principalmente da evolução do espírito. Então, nós espíritas visualizamos, entendemos que a maldade, ela nada mais é do que ignorância no sentido de imperfeição do espírito, né? Então, não é porque ele seja mau, porque dá justamente, às vezes, essa ideia de ser pela eternidade. E para nós, espíritas, a eternidade da característica da maldade não existe. Assim como a eternidade das penas divinas também não existe. Por quê? Porque dentro da doutrina espírita nós estudamos muito sobre o progresso, sobre a evolução dos espíritos. Conscientes, então, que o espírito imperfeito de hoje será o espírito aperfeiçoado de amanhã. E que espíritos aperfeiçoados de hoje foram no ontem espíritos imperfeitos. Então, todos nós, seres criados pelo Pai, irmãos diante deste Pai, Criador, Suprema Inteligência, nós todos estamos sujeitos a este caminho de incessante progresso e evolução. Nenhum de nós, nenhum dos nossos irmãos espíritos estão condenados à falência, à perpetuidade da ignorância, da maldade, da crueldade, da imperfeição. Há um tempo que às vezes se é gasto mais em relação aos espíritos do que em relação a outros, e esse tempo está intimamente relacionado ao livre-arbítrio, quer dizer, às nossas escolhas. Mas, aperfeiçoando-se, estamos todos. Tá? Na questão 362, por sua vez, Kardec pergunta: qual o caráter
dos indivíduos em que encarnam espíritos dessacizados e levianos, bom, os indivíduos são indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Vocês vejam aí que eu coloquei, numa forma mais atualizada, o significado desses adjetivos que Kardec e os espíritos utilizaram, mas lá, referente ao século XIX, né? Então, os indivíduos levianos, que não têm juízo, os dessazizados são sem juízo, né? São espíritos maliciosos e sem juízo, criaturas malfazejas. Então, nós vamos ver que os homens que conhecemos, pelos seus sentimentos, não pelos sentimentos, né? Aí é muito, mas pelas suas palavras, pelas suas ações, pelos seus hábitos no plano físico, a gente já pode fazer alguma ideia do grau que eles têm evolutivo. Então, nós vamos ter, muitas vezes, espíritos inteligentes, mas com baixa moral. Então, nós vamos concluir que eles não são espíritos evoluídos. São espíritos que avançaram na intelectualidade, mas ainda têm um longo percurso no campo da moralidade. E nós vemos, por outro lado, pessoas, às vezes, muito simples, que, de repente, para o meio físico, nós vamos perceber, não tiveram oportunidade de estudo, às vezes não sabem nem ler e escrever, mas que têm um conhecimento moral muito afinado com a bondade, com a justiça no setor divino. E aí nós podemos concluir, ou este espírito é um espírito mais avançado e que nesta vida quis dar continuidade ao seu avanço no campo da moralidade, então ele mesmo escolheu os desafios de não ter oportunidade de avanço intelectual. Ou ele é um espírito que até agora avançou mais no campo moral, mas já tem um longo caminho no campo da intelectualidade para avançar. Se vocês me perguntassem, mas o que os espíritos acham que seja mais vantajoso? Avançar primeiro na moralidade ou avançar primeiro na intelectualidade? Bom, pelo mundo físico, nós já sabemos a resposta. O mundo valoriza o avanço intelectual em detrimento do moral, infelizmente, até hoje. Mas na espiritualidade superior, nos diz que se um espírito precisa escolher, ele deveria escolher avançar mais no campo moral e depois complementar as lições com o avanço intelectual. Estamos correndo contra o tempo, no aprendizado incessante. Bom, questão 363, Kardec pergunta: tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Quer dizer, eles têm outros tipos de sentimentos arrebatadores que os homens encarnados não têm? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Aqui nós precisamos fazer dois adendos. Primeiro, colocando que os espíritos desencarnados nada mais são do que os homens, sem o veículo físico. Então é por isso que eles têm de forma similar as mesmas paixões, levando em consideração que os espíritos dizem que, liberto do corpo físico, as paixões no plano espiritual são mais avassaladoras, tanto no campo da alegria, da felicidade, quanto no campo da infelicidade e do fracasso. Mas nós precisamos também ponderar que nós não sabemos ainda, não temos detalhes aprofundados sobre aquilo que toca aos espíritos efetivamente superiores. Eles estão numa dimensão, em relação a nós, que nós temos tão somente pálida ideia de como seria. Então, nós temos, por exemplo, dificuldades de imaginar o que seja este sentimento profundo de felicidade plena. Será que ela é igual à nossa felicidade quando nós achamos que estamos vivendo o dia mais feliz das nossas vidas? Creio que não. Então, eu acho que os espíritos falam que as paixões dos espíritos são similares às dos homens encarnados,
quando nós estamos ainda nessa fase mediana de evolução. Porque se formos realmente analisar as paixões boas dos espíritos efetivamente puros, eu acho que nos faltaria palavras e ideias análogas para imaginar que emoções seriam essas, que paixões movimentariam estes espíritos. Por que eu falo paixões boas? É porque, via de regra, quando a gente pensa em paixão, a gente pode pensar em algo negativo, mas os espíritos já elucidaram anteriormente que paixão é tudo que move o espírito. Quando o espírito controla a paixão, ela é mecanismo produtivo, mecanismo ativo, que faz com que o espírito tenha maior motivação para que ele encontre o caminho, a tarefa que ele busca, apaixonado, no campo do estudo, seja no campo que for. Mas, quando a paixão domina o espírito, via de regra, quando ela é uma paixão ligada à materialidade, principalmente carnal, ela é negativa. Por quê? Porque ela faz com que esse empenho seja todo voltado para os prazeres fugazes da vida, para os bens que a traça há de comer, e que o tempo vai acabar de destruir, né? Então, nós precisamos entender que a paixão em si é mecanismo propulsor do espírito, pelo menos na nossa faixa evolutiva, mas ela só é propulsora efetivamente quando nós é que estamos e permanecemos no comando. Bom, 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Bom, meditando sobre essa resposta, e sobre algumas que nós vamos ver logo em seguida, eu fiquei pensando que aqui, pelo menos no nosso tempo, né, nas últimas décadas, vamos dizer assim, eu nunca li um texto ou alguém me trouxe uma questão pensando que cada habilidade que nós possuímos, se ela é derivada de um espírito, ou seja, que habitariam, então, vários espíritos, né, no mesmo corpo físico. Eu nunca fui surpreendida com uma questão como essa e nunca lidei com nenhum estudo relatando esse tipo de questionamento no século XXI, vamos dizer assim. Mas essa deveria ser um questionamento característico do século XIX, onde se sabia muito pouco, né, sobre a ciência do espírito, vamos dizer assim. Então, eu acho que vem daí a origem da pergunta de Kardec, porque ele quer saber se todas as qualidades que nós possuímos hoje são de um espírito só. É quase como se a gente falasse assim, as características que esse corpo tem, vêm só do espírito ou vem de muitos espíritos, mais de um espírito? Quer dizer, nós já sabemos antecipadamente a resposta, porque eu sou espírito e tenho provisoriamente um corpo físico. Então, as características são do eu espírito e não do corpo que eu me utilizo temporariamente. Mas vamos à resposta dos espíritos a Kardec. Dizem eles, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, tudo aquilo que me caracteriza hoje, na personalidade cristiane, são características de conquistas minhas derivadas do estudo e da vivência desta vida agora, mas também de estudos da bagagem que eu tenho guardada no meu inconsciente relativo ao meu aprendizado pregresso, ou as minhas falências pregressas. As minhas tendências negativas são indício dos campos em que eu errei. Então, se eu hoje, por exemplo, reconheço em mim ainda uma dose que eu hei de trabalhar de vaidade, quem não a tem, não é? Acho que são poucos. Eu reconheço, porque estou fazendo o exercício de reconhecer em mim aquilo que eu ainda preciso trabalhar. Então, isso não é só fruto da minha experiência nesta vida, nesta personalidade em que sou cristiane,
mas é fruto de experiências do eu espírito que sou, ou seja, das minhas vidas no passado, onde trafeguei com diversas personalidades, mas permanecendo sempre a individualidade que eu sou. Então, certamente, se eu ainda percebo hoje a trabalhar vaidade, é porque eu venho trabalhando vaidade, trabalhando no sentido de alimentar a vaidade durante muito tempo. E hoje um pouco mais consciente, até porque a doutrina espírita me faz fazer essa viagem interior sempre, eu reconheço que preciso trabalhar esse lado. Isso, muito certamente, não deve ter sido uma característica minha nas minhas experiências pregressas. Talvez eu não tivesse tempo e maturidade para meditar sobre estas questões, sobre as minhas sombras, né? Então sou eu espírito, que tenho características boas e más. Na questão 365, Kardec vai perguntar: por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então aqui, Kardec meio que antecipadamente jogou uma pegadinha na pergunta, não sei se vocês captaram. Então ele joga para os espíritos uma sugestão. Por que eu falo que é uma pegadinha? Porque ele certamente já tinha constatado isso. Mas ele jogou porque ele queria uma resposta mais profunda dos espíritos. Então ele fala assim, que homens muito inteligentes indicam espíritos superiores, e não é nada disso. Nós vamos ver pela resposta. Então a resposta é a seguinte, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Eu já falei isso para vocês antes. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. O que vale dizer se a existência é a vida eterna do espírito, porque eu acredito que a grande parte de nós, em determinadas experiências reencarnatórias, caminhamos mais avançando intelectualmente, em determinadas experiências reencarnatórias, avançamos mais caminhando moralmente. Eu acho que ainda, em se estendendo o olhar à humanidade terrena, eu acho ainda que a humanidade terrena não se caracteriza por uma simultaneidade desse avanço, infelizmente. Mas, quando a Terra for, então, um planeta de regeneração, a que se espera há algum tempo, algumas décadas ou séculos, nós teremos aqui espíritos um pouco mais equilibrados, que talvez consigamos identificar e executar esse avanço intelecto-moral nas nossas experiências reencarnatórias. Por enquanto, dada a dificuldade que ainda temos de cumprir tarefas no plano físico, e isso é uma característica porque estamos num planeta de provas e de expiações, ou seja, não somos espíritos cordatos, não somos, via de regra, espíritos obedientes, dóceis, disciplinados. O que nos caracteriza ainda na Terra é a rebeldia. Muitas vezes, o desejo do mais fácil, do prazeroso, da ociosidade. Esta é uma característica geral. Um ou outro de nós pode já se achar numa etapa um pouco melhor, pode ser um pouco mais disciplinado, pode lutar bravamente um pouco mais contra as suas tendências do passado, do espírito, tendências do espírito do passado. Então, alguns de nós já podemos hoje ter um pouco mais de consciência e buscar trabalhar mais. Mas o que caracteriza a humanidade ainda hoje não é isso. Então, essa resposta dos espíritos é muito compreensível para todos nós. Então, estes espíritos muito inteligentes são aqueles que deixaram a desejar
porque nós visualizamos viciosos hoje, deixaram de realizar o avanço no campo moral. Mas e aí? Terão de avançar? Terão. Porque não tem como progredir como espírito sem o avanço simultâneo. Quanto a isso, tem uma imagem que eu já devo ter me utilizado aqui até em outros dos nossos estudos, mas eu acho assim, simbólico, simples, e de fácil mentalização, quer dizer, é fácil a gente fechar o olho e imaginar. A figura do anjo. Então, a figura do anjo tradicional é aquela figura do ser angelical com duas asas, duas grandes asas. Porque nós imaginamos simbolicamente que o anjo voa para toda parte. Porque criatura já liberta da terra, da prisão da terra. Pois bem, mas para que esse anjo possa voar na imensidão do universo, como espírito puro que seja, ele precisa ter ambas as asas do mesmo tamanho, funcionando perfeitamente, coordenadas com o seu pensamento, com o seu comando mental. E aí, nós vamos ter neste simbolismo uma asa sendo a intelectualidade, a sabedoria, e a outra asa simbolizando o caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, o caminho da moralidade. Então, nós temos intelecto e moralidade, que tem que ambos funcionar no mesmo grau, do mesmo tamanho. Quer dizer, você tem que ter avançado nos dois movimentos. Não interessa se você ora desenvolveu mais essa, ora desenvolveu mais essa, ora desenvolveu mais. Enquanto as asas forem desiguais, o espírito, o anjo não voa, ou seja, você não tem o anjo. Enquanto as asas não forem iguais, você não pode voar rumo ao Pai. A partir do momento em que você tem as duas asas prontas, desenvolvidas, aí você pode então ser compreendido como espírito puro. Tá? Então vamos lá. Questão 366. Vocês vão falar assim, nossa, Cristiane escreveu tão pouquinho, é uma questão grande. Vamos lá. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Lembra o comentário que eu fiz na questão 364? Que eu, hoje, no século XXI, nunca me deparei com algum aluno chegando com esse tipo de questão, nem nunca li nenhum texto que pudesse dizer para mim que essa era uma dúvida recorrente. Então, eu acredito que possa ter sido um pensamento do século XIX. Porque Kardec reitera a pergunta, quer dizer, por que tem gente, então, que pensa que, dadas as faculdades intelectuais e morais mais avançadas dos homens, podem ser vários espíritos diferentes no mesmo corpo? Né? Bom, vamos ver a resposta deles. Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria. E ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Quer dizer, é muito mais fácil para nós entender, compreender que o espírito individual há de progredir e conquistar, avançar no campo intelectual e moral, do que a gente pensar que existem vários espíritos coabitando no mesmo corpo físico. Quer dizer, essa ideia última, muito mais difícil, muito mais complexa. E mesmo por isso que os espíritos falam absurda. Continuam eles. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem, com relação à criatura humana, o que com relação a Deus faziam os pagãos.
que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Quanto a isso, é muito interessante. Eu gosto muito de ler sobre culturas antigas, principalmente a egípcia. Tudo que me cai à mão eu costumo ler. Não é muito, eu sei muito pouco, mais por curiosidade do que por especialização. Mas é muito interessante porque em algumas obras, falando sobre o tempo antigo no Egito, nos dão a entender que, apesar do politeísmo da cultura egípcia, porque todos sabem, eles tinham muitos deuses. Tinha o deus da guerra, o da fertilidade, o dos gatos, o da morte, o da justiça, o do sol. Então, que apesar do politeísmo característico da cultura egípcia, cultuado por todo o povo, então, muitos estudos dão a entender que os altos sacerdotes e sacerdotisas, ou seja, aqueles que eram conhecedores com maior profundidade, vamos dizer assim, dos segredos do além-túmulo, da vida após a morte. Então, aqueles que estudavam com maior profundidade, que eram responsáveis pela manutenção da religião e dos templos, estes sabiam claramente da existência de um único Deus, uma única fonte criadora, mas permitiam e inclusive incentivavam o politeísmo em relação a toda a população, porque eles entendiam que a população não teria maturidade para compreender este conhecimento mais aprofundado da unicidade criadora. E mais que isso, eles estavam interessados ainda, a maior parte deles, em manter o comércio que existia, que sempre existiu, entre a religião e entre os crentes. Não era interesse, era ainda tempo de segredos, daquela religião que era mais mística, mais oculta do que clara e esclarecedora. Então, naquela época, ainda era interesse do sacerdócio a manutenção do politeísmo de toda a sua ritualística, que exigia do povo, principalmente, empenho pecuniário, empenho de dinheiro, de devoção das imagens, dos rituais, das oferendas. Então, eles não queriam esclarecer quanto à fonte criadora. Nesses milênios todos posteriores, nós vemos vindo caminhando a humanidade com uma série de esclarecimentos, e vejo eu esclarecimentos que hoje, até agora, culminaram com o Espiritismo. Até mesmo porque o Espiritismo não é doutrina estanque. Não foi dito tudo aqui no Livro dos Espíritos. Não foi dito tudo no século XIX. Como não foi dito tudo até aqui no século XXI. Eu fico maravilhada quando eu pego, às vezes, livros novos, às vezes de médiums que eu venho acompanhando há muito tempo, às vezes de autores novos, médiums novos, ou às vezes quando eu tenho um olhar diferenciado para um estudo meu e vejo a possibilidade de aprofundamento naquilo que eu já sabia. E vejo que eu posso ir um pouco mais, sabendo que eu ainda não fui à verdade absoluta. Esta, meus amigos, ainda está muito distante de nós. E aí aqui, só para a gente terminar, Kardec faz um comentário, não é muito curto, mas é um comentário muito interessante, dizer: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. O que a ciência concluiu hoje? Que tudo tem origem na energia, né? No átomo. E nós ainda avançamos mais ainda, que a ciência está buscando isso, a comprovação científica disso, que é ensinamento dos espíritos, que há uma matéria única, primitiva, uma energia única, criadora primitiva, que combinada
de múltiplas formas, infinitas variantes, vai dar origem à matéria, diferenciada nos planos materiais e espirituais e diferenciada nos vários sistemas estelares do universo. Ou seja, é uma mesma matéria, uma mesma energia criadora. Combinada num jeito na Terra material, combinada de outra forma nos planos espirituais da Terra, combinada diferente no plano mais material de Marte, nos múltiplos dimensões de Marte, e aí em cada planeta, em cada sistema solar, em cada galáxia, cada constelação, é um mesmo elemento primitivo. Mas isso a gente achava que era tudo diferente antes, e agora a gente está já consciente de que é um único elemento. Então Kardec vem dizer aí que essa dificuldade, às vezes, mental do passado, e que hoje vai sendo simplificada, mas não menos aprofundada. O simples é que dá origem à multiplicidade. Bom, eu espero que vocês tenham tido um bom estudo hoje, tenham gostado do assunto. Nós retornamos na terça-feira que vem às 7 horas, para mais uma semana dos estudos rápidos. Agradeço a presença da Denise, do Anderson, do Valdeci, da Maria Aparecida e de todos aqueles que acompanham os nossos estudos em outros dias e horários. Um grande abraço para você, bom final de quinta, até terça que vem, 7 horas.